E agora vamos abrir o espaço da última fronteira com o Miguel Gonçalves, que costuma acontecer ao domingo. Viva, Miguel, bem-vindo. Vamos então olhar aqui hoje para novos estudos e especulações, nomeadamente, que envolvem oceanos, Urano, Neptuno, Luas e a nossa própria Lua, que voltou agora a ser falada outra vez muito, não é? É uma, autenticamente, viagens subterrâneas pelo cosmos e submarinas, neste caso, que nos leva desde já para Urano. Foi a Voyager 2, em 1986, a última emissária da Terra, que andou por aquela zona e tentou perceber o que se passava em Urano e também nas suas luas. Não tinha tecnologia naquela altura para perceber o que é que poderia estar por baixo das superfícies gélidas das suas luas, mas agora uma equipa de investigadores norte-americanos fez um estudo, um modelo teórico sobre que versava sobre o seguinte: será que com a tecnologia atual nós conseguiríamos tentar perceber, conseguiríamos aferir sobre o que está por baixo das 5 maiores luas de Urano, que são Miranda, Ariel, Umbriel, Titânia e Oberon? E isto são tudo nome de personagens de William Shakespeare, são assim que são nomeadas as luas de Urano, e chegaram a uma conclusão muito, muito interessante. Como é que nós conseguimos perceber se existem, nomeadamente, oceanos de água salgada por baixo das superfícies gélidas de luas? Olha, por exemplo, como fez a Galileu em Europa, no reino de Júpiter, ou a Cassini em Saturno, de uma maneira simples, utilizando campos magnéticos. As luas, quando giram à volta destes planetas grandes, passam também pelos seus campos magnéticos. E os campos magnéticos interagem com as superfícies e dão algumas indicações sobre o que está por baixo das superfícies dessas luas. E se essas luas tiverem um corpo de água salgada, então cria aquilo que chama um campo magnético induzido. Portanto, que é possível medir e que está obviamente associado a um corpo de água salgada por baixo das suas superfícies. E, para termos uma pequena ideia, quando a sonda Galileu esteve em Júpiter, conseguiu ler em Europa, onde se pensa que pode estar até o maior oceano de água salgada por baixo da sua superfície, com quilómetros de profundidade, mais do que os oceanos da própria Terra, mediu, nesse campo magnético induzido, cerca de 220 nanoteslas. E agora o que faz este modelo teórico é o seguinte: vamos aplicar exatamente o mesmo conceito para a tecnologia atual, mas em Urano. E chegar a uma conclusão muito interessante, que é: o campo magnético de Urano pode ajudar a tecnologia atual a detectar esses oceanos subterrâneos. Porquê? Olha, Urano já é muito esquisito na sua orientação. Ele roda sobre si próprio deitado, 98 graus. E ainda por cima, o próprio campo magnético de Urano tem uma inclinação de 59 graus face ao seu eixo de rotação, como mostra esta animação. E o que diz este estudo é que, muito bem, então, com a tecnologia atual, neste modelo teórico, Miranda é a lua de Urano que pode ter o maior campo magnético induzido de 300 nanoteslas, mais do que a própria Europa. E isto quer dizer que Miranda até pode ter por baixo da sua superfície, de acordo com este modelo teórico, um oceano de água salgada até mais profundo, mais volumoso do que a própria Europa e, portanto, também mais do que o nosso próprio planeta. Mas também diz que, por exemplo, este campo induzido também chega a outras luas de Urano, nomeadamente Oberon. Oberon mais pequeno, desse campo magnético induzido, apenas de 3 nanoteslas. Mas, basicamente, esta é a grande conclusão deste estudo. Nós temos presentemente tecnologia que permite aferir se por baixo destas luas poderá também haver um oceano. É muito revolucionário haver um oceano ali em Urano, e já agora, estender isto a Neptuno, se calhar não. Nós hoje sabemos, pela New Horizons, que teve em Plutão e em Caronte, que eventualmente por baixo de Plutão e de Caronte, que está mais distante até do que Urano e Neptuno, pode haver também oceanos de água salgada. E este estudo diz agora que nós já temos tecnologia para ver isso nas próprias luas do Urano e, pequena nota lateral, o timing da publicação deste estudo pode não ser propriamente muito inocente, porque nós sabemos que a NASA irá anunciar no próximo ano quais são as próximas grandes missões de exploração que vai financiar, no fundo que a NASA vai financiar. E uma dessas missões está a apontar precisamente para os planetas exteriores e, portanto, não deixa de ser curioso nós termos estas indicações de que nós já temos tecnologia para conhecer muito melhor o que se passa ali naquelas zonas. Dar um salto muito rápido até à nossa Lua. Olha, porque apareceu um estudo também esta semana, muito, muito curioso, e que diz o seguinte: andamos todos e muito bem preocupados com as alterações climáticas do nosso planeta. Nós, humanidade, temos uma importância fundamental nas alterações climáticas, mas agora este estudo diz o seguinte: vamos olhar para a Lua e ver o que é que a Lua pode também ajudar ou não neste combate às alterações climáticas. E vamos centrar no Oceano Ártico e em metano. Uma das grandes preocupações atualmente dos cientistas é tentar perceber como é que a libertação de metano que existe
também por baixo dos nossos oceanos, pode ou não influenciar na nossa atmosfera. É que o metano é muito mais eficaz do que o dióxido de carbono a prender o calor. E uma das grandes preocupações são estas libertações de metano que nós estamos a assistir, que estão a acontecer também devido às alterações climáticas, e como é que isto está a contribuir para a atmosfera. Este estudo fez uma análise muito interessante. Utilizou um piezómetro, que é um instrumento para medir pressões estáticas e também a compressão que os oceanos faz, e foi colocado no Oceano Ártico durante 4 dias e 4 noites. Olha, Daniel, o resultado é muito interessante, porque este resultado diz o seguinte: a libertação de metano é regulado também pelas marés. A maré alta, a maré baixa, pela própria Lua. Para a influência da Lua, já agora também um bocadinho do Sol, porque as marés têm essas duas componentes, e diz o seguinte, que quando nós temos uma maré alta, quer dizer que nós temos uma pressão sobre o fundo dos oceanos que é muito mais elevada e, portanto, uma menor libertação de metano. Mas, quando a maré está baixa, acontece precisamente o oposto. Menos pressão, maior libertação. Portanto, as marés, a Lua tem uma influência também nesse tipo de dispersão. Mais interessante ainda, este estudo diz o seguinte: aquilo que nós assistimos, dizem os autores, é que a dispersão de metano por ação das marés é muito mais ampla do que aquilo que nós pensávamos. E, portanto, temos que ter em consideração também os efeitos da marés, da Lua, precisamente neste cálculo. E, portanto, é mais uma surpreendente, se calhar, revelação de como é que elementos astronómicos também podem ter uma influência determinante no nosso próprio clima. Ora bem, e agora outras estrelas, anas castanhas, que são objetos já bizarros, e tu achas que ainda podem ser mais bizarros do que já se pensava? Nomeadamente este casal que foi agora revelado. E é um casal que se encontra a cerca de 450 anos-luz de distância. São 2 anãs castanhas. Anãs castanhas são corpos muito estranhos. Diz este estudo, aliás, já sabemos deles estudos, que elas têm um nascimento exatamente como estrelas. A maneira como nasce uma anã castanha é exatamente o mesmo como nasce uma estrela. Só que não consegue reunir massa suficiente para dar origem a reações termonucleares. E, portanto, as anãs castanhas são estrelas, quase estrelas, aliás, são quase frias. Estrelas, frias, são altamente frias. Muitas delas têm vapor de água à sua própria superfície. E, portanto, elas por si só já são bizarras. E este estudo diz uma coisa muito interessante. Este casal é ainda mais bizarro, porque são 2 anãs castanhas, não é muito vulgar, e uma delas tem cerca de 15 vezes a massa de Júpiter e a outra tem cerca de 8 vezes a massa de Júpiter. São massas pequeninas. Okay? São massas pequeninas para aquilo que poderia ser umas estrelas. Mas mais estranho ainda é a distância a que elas orbitam uma da outra. É que elas orbitam a uma distância de cerca de 5 vezes a distância entre Plutão e o Sol. Isto corresponde a 200 vezes a distância entre a Terra e o Sol. Porquê é que isto é muito estranho? Porque quando nós olhamos para o que são 2 corpos a orbitarem um à volta do outro, temos que ter em consideração aquilo que se chama a energia de ligação, a força da gravidade que existe entre ambos. E a esta distância de 5 vezes a distância entre Plutão e Sol, e com massas pequenas, estamos a falar do primeiro, ou melhor, do casal de anãs castanhas com a energia de ligação mais baixa que alguma vez foi registada, pelo menos em tudo o que são os nossos registros de anãs castanhas. Ou seja, aquela distância colossal e para massas pequenas, em princípio, muito estranho. Não deveriam ter uma energia de ligação. Uma da outra, não é? Mas isto é um caso de autêntico romance cósmico, porque de facto são 2 anãs castanhas que provou-se agora neste estudo que estão ligadas. E, portanto, estamos sempre a ficar surpreendidos com não só sobre as anãs castanhas e agora até mesmo pela própria ligação entre as anãs castanhas. Falar em revelações e para terminar, uma prenda de Natal do Hubble, não é? Olha, é verdade. Sabes que os astrónomos utilizam frequentemente o chamado catálogo de Messier, que já vem do século XVIII, do astrónomo Messier, e que fez uma lista de 100 objetos cósmicos que estão todos catalogados. Muito mais recente, um notável astrónomo e divulgador de ciência, Sir Patrick Moore, atualizou esse catálogo, criou no fundo também um outro novo catálogo, o catálogo Caldwell, que conta com 46 aglomerados de estrelas, 35 galáxias, 28 nebulosas, são 109 objetos no total. E o Hubble fez-nos o favor de fotografar muitos desses objetos. E olha, alguns que nós trazemos aqui são, nomeadamente, uma nebulosa numa galáxia espiral, como aquele que nós estamos a ver. São 5 prendas que nós trazemos outro. Outra foto é de uma região de formação de estrelas, de H2. O outro é o coração de uma galáxia com uma população estelar muito antiga. São tudo imagens absolutamente notáveis. Olha, esta população estelar no centro de uma galáxia. O outro que nós trazemos aqui é a nebulosa do Véu.
A nebulosa do véu que nós vamos ver agora é os resquícios de uma explosão de estrela. É isto que nós estamos a ver. Olha, e de uma ponta à outra são 110 anos-luz de distância. Isto são cerca de 27 sistemas solares lado a lado. E com uma qualidade e absolutamente notável. E, portanto, esta é a prenda também que o Hubble nos deu. E, olha, duas notas absolutamente finais. Uma para congratular o investigador Rui Corrado da Silva, da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, porque o seu grupo foi selecionado com uma experiência para colocar sensores de câmaras de telescópios de raio-x e gama na Estação Espacial Internacional. O que é notável é a tecnologia portuguesa que vai para a Estação Espacial Internacional no final de 2021, inícios de 2022. E a última nota, um bom Natal, um doce Natal para ti, para todos que estão aqui no estúdio, para toda a equipa e para, obviamente, os nossos telespectadores. Boas festas também para ti, Obrigado, Miguel Gonçalves. Então, a última fronteira, como costuma acontecer sempre ao domingo.